Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente para gravar mais um vídeo e dessa vez, de fato, eu farei um comentário sobre um livro que eu acabei de ler. Um livro entre aspas, né? Um gibi, é uma história em quadrinho, no mesmo formato dessas que ultimamente eu comentei, porque, repetindo, eu sempre compro os livros que são editados por essa editora famosa aqui do Brasil chamada Pipoca Nanquim. Quer dizer, famoso entre aspas, é famoso pra mim, porque eu sempre compro. Mas eu acho que nacionalmente ela é quase que irrelevante. Porque os livros ou as revistas deles que mais vendem têm uma tiragem de 7.000, 8.000 exemplares, o que demonstra o quanto que o brasileiro e a brasileira média leem muito pouco. Porque num país que tem quase 220 milhões de habitantes, uma editora de destaque, quando muito, vende 8.000 exemplares de um título, né, de um livro ou de um gibi, realmente é um dado que chama a atenção e é um destaque para o quanto que nós, de uma forma geral, lemos muito pouco, né? Enfim, né? E do quanto que se torna exótico o hábito da leitura e até esse colecionismo aqui dos livros. Eu nunca parei para contar quantos livros eu tenho, mas eu vou aguardar comprar uma nova estante para reorganizar os livros, tentar dividir por alguns segmentos básicos, né? Deixar os livros sobre filosofia de um lado, os livros sobre filosofia e humanidades no outro canto à parte, as histórias em quadrinhos, literatura nacional, literatura estrangeira. Vou comprar uma outra estante, aqui também com 1,70 m de comprimento, 2,15 m de altura, para reorganizar esses livros e fazer essas divisões mais setorizadas. Enfim, mas eu estou aqui agora para comentar sobre esse último gibi que eu li, que é de uma autora, eu não sei se é francesa ou é portuguesa, que é Emmanuelle Fior, e o nome do livro, né, o da obra é Celestia. Eu vou mostrar logo para vocês. E repetindo, ele tem basicamente o mesmo formato desses últimos livros que eu comentei. Tem essa cor azulada e tem esse fetiche que eles chamam de corte trilateral colorido, né? Que ele tem essa partezinha aqui do livro azulada, né? Ou colorida, né? Que no caso é azul. É engraçado que quando eu era criança, lá na casa dos meus pais, nós tínhamos uma Bíblia que essa pintura, esse corte aqui trilateral era dourado, né? Então dava um certo destaque ali para a leitura da Bíblia, porque as páginas pareciam feitas de ouro, né? Mas era só entre aspas as margens assim numa tinta dourada. E é a mesma coisa que acontece aqui com esse livro da Manuelle Fior, né? Porque as páginas, elas são brancas, só essa coloração azul realmente na lateral do livro. É engraçado porque ao longo aqui da leitura do livro, do gibi, que ele tem algo em torno de 268 páginas, eu me lembrei muito, espero que meus colegas da adolescência não vejam isso, mas durante aqui a leitura, eu me lembrei muito dos filmes do Truffaut, né? E também traços de uma ficção científica ali de meados dos anos 60, né? Num período anterior a esses efeitos digitais criados pelos computadores, nos quais, de fato, a ficção científica servia como um espaço, um laboratório para se discutir a condição humana, né? E aqui no texto, né, e na obra da Manuelle Fior, é basicamente isso que ela faz. É uma trama de ficção científica, se passa num futuro indefinido, né? Você não sabe se é uma invasão alienígena, uma terceira guerra mundial, mas há esses sobreviventes da humanidade que vivem em Celestia, que é um pequeno arquipélago, né? Que está sempre ali vulneráveis ao fluxo das marés, né? Lembra muito cidades costeiras, né? Como Recife ou Recife, Aracaju, Rio de Janeiro, sei lá, Nápoles, né? Florença, etc. E, enfim, né? Ela conta essa história desses jovens que vivem nesse futuro indeterminado. Você não sabe ao certo o que aconteceu, sabe-se apenas é isso que é apresentado para o leitor, né? Que esses personagens, esses remanescentes, os sobreviventes da humanidade, vivem
nesse arquipélago, né, que constitui a cidade de Celestia, né? São jovens, eles têm alguns, são mutantes, eles têm poderes especiais, eles conseguem se comunicar entre mentes, né, através da telepatia. Eles são orientados a não sair de Celestia. Então você não sabe por quê. Será que houve uma guerra nuclear? Será que o mundo inteiro foi destruído? Será que a Terra está habitada por seres alienígenas? Ele não comenta nada sobre isso, né? Toda a trama se passa aqui na cidade de Celestia. Há uma personagem que ela é perseguida e ela recebe um auxílio para conseguir se ocultar e sobreviver dos seus perseguidores. E ao longo da narrativa você tem um contato maior com a aproximação desses dois personagens e como eles passam a interferir um na vida do outro e nas personalidades dele. Por isso que eu comentei que eu me lembrei muito dos filmes do François Truffaut, que tem uma certa similaridade na construção dos personagens e nas situações em relação às quais eles são expostos. Além, enfim, né, desse lado de um filme francês ali dos anos 60, dos anos 70, um outro ponto aqui de destaque na narrativa da Manuelle Fiot, na narrativa gráfica no caso, é do trabalho, entre aspas, do desenho, da arte, da pintura, que lembra uma tinta, né, em tons pastéis, ou então uma pintura feita de fato com lápis ou com giz de cera, aliás. Eu vou mostrar algumas. Como eu disse, a trama é relativamente simples. Não há muitos detalhes que eu possa expor sem estragar a leitura. Tem essa parte gráfica, né? A qualidade do papel, capa dura, que ele tem algo em torno de 268 páginas, é de uma autora europeia, eu acho que francesa, eu não parei para pesquisar sobre isso. E outro ponto é a forma como os desenhos são realizados, né? Como eu disse, a cidade de Celeste lembra muito uma cidade litorânea, né? Como Veneza, Recife, Aracaju, etc., né? Que é entrecortadas, né? Por rios ou por canais, né? E eu vou mostrar algumas imagens para vocês terem alguma noção de como que a história se estrutura. Eu vou abrir algumas páginas só para folhear junto com vocês. Celestia, né? Que é um preâmbulo e depois a apresentação da história propriamente dita, né? É um trabalho sutil, mas muito competente, né? Dá vontade assim de você passar horas folheando a revista, né? E quanto mais ele avança na narrativa, mais fabulosos também se torna esse trabalho com a pintura, a diversidade dos cenários, enfim, né? Lembra de fato uma cidade do interior da Europa, né? Ou sai daqui do Brasil também, né? Dependendo da localidade onde você mora. Eu só estou mostrando aqui algumas imagens de forma aleatória, né? Para vocês terem uma ideia do trabalho, do desenho e da colorização aqui, né, da Manuelle Fior. Tem uma criança que aparece na história que ela ainda não tem nome, é só uma criança. Por isso que eu estou destacando essa cena aqui. Dele em companhia da suposta mãe. E como disse, é uma personagem que não tem nome, é só criança, né? Então, enfim, né? Pelo menos é fácil para para você decorar. Também tem essa arquitetura exótica, lembrando que é uma história que se passa no futuro, né? E de um mundo que está nesse processo de reconstrução. Deixa eu pegar aqui alguma imagem de destaque. Aqui na praia. E deixa eu mostrar mais uma imagem antes de terminar. Pronto, eu vou deixar essa dica de leitura nesse último dia, que é
esse gibi gigante, né, de 268 páginas, chamado Celeste, né, de Emmanuel Fiot. Acho que é uma leitura bem agradável, simples, e como eu disse, pelo menos para mim, lembrou um filme lá do François Truffaut, né, de meados ali dos anos 60, anos 70, né, cinema francês de novela vague. E como é supostamente uma obra de ficção científica, ele abre bastante espaço para reflexão acerca da condição humana, né, porque parece que certas coisas nunca mudam, né? Ou elas mudam para permanecerem as mesmas. E por enquanto é só. Aí vou mostrar de novo que esse livro que é belíssimo e tem ilustrações ainda mais bonitas e cativantes. Dá vontade de você passar assim, o dia inteiro só folheando e revendo determinadas cenas que são mais marcantes, impactantes. E por enquanto é só e até a próxima leitura, né?